Olá pessoal, a gente vai ver agora a definição de módulo de um número real, que é também conhecido como valor absoluto do número. Eu vou continuar fazendo tudo aqui de maneira analítica, porque lembre que eu estou propondo de ver o conjunto dos números reais apenas como um conjunto que eu não sei quem é, mas que tem uma operação de soma, uma operação de produto, e que ele contém um subconjunto, tal que esse subconjunto ele herda a operação de soma, a operação de produto. Ainda aí essa operação de soma ela é fechada em P, esse produto fechado em P, e esse camarada aqui ele satisfaz a propriedade chamada tricotomia, que é assim, ó, x pertencente a R, então apenas uma das três opções ocorre. Ou o x está em P, ou menos o x está em P, ou o x é o vetor nulo da soma. Tá certo? Não precisa nem saber que é o zero lá, aquele zero da reta que você... É o vetor nulo, vamos chamar de zero para ficar mais fácil aqui para a gente. Então apenas uma dessas três opções ocorre para qualquer que seja o número real. Eu estou assumindo a existência desse P em R. E com isso eu estou fazendo muita coisa. Lembre que por meio disso, a gente definiu o que viria a ser um número positivo. Tá certo? Que eu defini nessa ordem aqui, né? Um número ser positivo significa ele está em P, por definição. E um número ser negativo significa menos o x está em P. O número ser negativo. Tá certo? E outro caso, que é o caso em que x igual a zero. Vou só repetir aqui, só para falar uma coisa. Então, para todo x em R, e segundo as nossas nomenclaturas e definições, a partir daqui eu defini esse camarada, depois eu defini esse, e depois eu defini esse, e depois eu defini esse. Então agora, a ordem de que aparece aqui as coisas, eu posso colocar assim, por exemplo, ó, que o x é positivo, agora faz sentido. E esse aqui eu posso dizer que o x é negativo, se você preferir. Tá certo? O fato é que agora está bem fundamentado uma teoria em cima desses símbolos, e eu posso ver agora um número real sem saber quem é a reta real ainda. Eu posso analisar sempre um número qualquer a partir dessas três condições. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é o zero. O zero como elemento neutro da soma desse camarada aqui. Essa que é a proposta, tá certo? E você começar a agir analiticamente, porque a matemática ela é assim. Aí depois a gente volta a olhar a reta real. Não vai faltar oportunidade de olhar a reta real como aquela linha bonitinha lá. Então, deixa isso para depois. Vamos pensar de maneira genérica aqui, tá certo? Então, visto isso, pessoal, considerando que isso daqui já está tudo bem feito lá atrás, você tem que olhar e entender exatamente o que eu estou falando aqui. Eu vou definir um módulo de um número real qualquer. Seja x um número real qualquer, o módulo de x vai ser definido por essa simbologia. E eu tenho três opções que eu tenho que considerar. Essa ou essa. Aí eu vou juntar essas duas aqui. Ó. Vou juntar essas duas dessa maneira. Né? Também está definido isso. Isso significa que o x é positivo ou o x é zero. É isso. Então, quando o x for positivo ou zero, eu vou dizer que o módulo dele vai ser o próprio x. Quando ele for negativo, eu vou dizer que o módulo dele é menos ele. Beleza? Então pronto, é o simétrico do x, né? Aí, então, definido, depois você vai ver que isso funciona bem, depois você vai ver que isso funciona como se fosse uma distância, né? Nesse conjunto R, tá? Mas deixa para depois. Eu vou me segurar aqui para não falar isso, eu vou tentar fazer da maneira mais analítica e genérica possível. Propriedade, para todo x de R vale o seguinte: o módulo de x é sempre maior ou igual ao x, o módulo de x é sempre maior ou igual a zero, tá certo? E isso daqui está dizendo quando ocorre a igualdade aqui. A igualdade aqui ocorre se somente se o x é zero. Eu estou dizendo assim, ó, se ocorre a igualdade aqui, então o x tem que ser o zero. Aí depois eu estou dizendo, se o x é zero, então o módulo de x é zero. É isso que eu estou dizendo, beleza? Vamos provar aí essas coisas aí. Deixa eu apagar aqui. Eu vou usar essas coisas aqui. Tá certo? Então você para o vídeo aí, se concentra, né, que é só o que eu vou usar. Prova.
Primeiro, eu tenho que provar que o módulo de x é maior ou igual a x, né? Então, quais são os casos? É o caso que eu vou até escrever assim, ó. Caso, vou botar assim, ó. Provar que o módulo de x é maior que x ou o módulo de x é igual a x, né? Porque provar isso aqui é provar aquilo lá, tá certo? Por definição desse símbolo. Aí, quais são os casos? É o caso em que o x é maior ou igual a zero. Neste caso, aí você escreve aí, por definição, né? Vou até botar, isso implica, está dizendo que é a definição aqui nesse caso. Tá? Segue da definição que o módulo de x é o próprio x. Tá certo? Aqui, ó. Então, está provado. Pronto, provei. Já provou, tá. Agora, para fechar, é o caso em que o x é negativo. No caso em que o x é negativo, o módulo de x é igual a menos x por definição. Está aqui, ó. Beleza? Caso x é negativo. Mas daí, isso significa que o x é positivo. Tá certo? O x é positivo. Isso. Porque x ser negativo significa que menos x é positivo, pertence a P, né? Só que o zero, no caso em que eu estou, o zero é maior do que o x. Então, por transitividade aqui, isso implica que o módulo de x é maior do que o x. Pronto, provou o outro caso. Acabou. Certo? Terminou a demonstração aqui. Segundo, vamos lá. Vou provar que o módulo de x é maior ou igual a zero. Ó, módulo de x maior ou igual a zero. Provar isso aqui. Esse aqui, ó, já está provado aí em cima. Porque eu tenho que analisar esse caso. Aí você bota assim. Provar que o módulo de x... O que eu quero provar, né? Provar que o módulo de x... Bom, vamos olhar para cá. Eu tenho que provar isso aqui. Certo? Aí eu vou analisar os dois casos. Fica aí para você fazer. Se o x é maior ou igual a zero, então o módulo de x é igual a x. Só que o x é maior ou igual a zero. Então pronto, já provei que o módulo de x é maior ou igual a zero. Acabou, tá vendo? Mas você escreve aí. Certo? Estou provando isso. Então, aí o caso. Bom, vou fazer aqui. Eu quero provar isso aqui. Eu vou fazer como é a primeira... Bom, vamos lá. Provar que o módulo de x é maior que zero ou o módulo de x é igual a zero, que é exatamente provar isso aqui. Certo? Aí como é que eu faço? Caso em que o x é maior ou igual a zero, porque só existem essas duas opções. Isso implica o módulo de x, ele é exatamente o x por definição, mas no caso que eu estou que esse cara é maior ou igual a zero, então acabou com a transitividade. Então, provou que o módulo de x é maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Provou esse caso aqui. Então, esse aqui é ok. Tá certo? Caso em que o x é negativo, isso implica pela definição que o módulo de x é igual a menos o x. Só que, como eu falei antes, isso aqui é positivo. Então, provou de novo. Provou esse caso aqui. Esse aqui não aconteceu, não tem problema. Provou. A gente estava aprovado já. Eu quis fazer aqui porque é a primeira vez que vocês estão tendo contato com essas demonstrações, então é bom eu fazer mesmo com calma. Agora falta fazer esse pedaço aqui. Tá certo? Vamos lá. Essa implicação. Eu vou fazer a ida dessa implicação. Quer dizer, fazer a volta dela. Que é mais fácil. Porque é assim, pessoal. Aqui, ó, eu tenho que fazer uma ida e uma volta. Na ida, você assume isso como hipótese e tem que provar isso como tese. Na volta, você assume isso como hipótese e tem que provar isso como tese. É assim que faz sempre, tá? Eu vou fazer essas duas aqui. Beleza. Aí eu vou fazer a volta porque ela é mais simples. A volta, aí a gente tem o quê? Tem-se que o x é zero. Certo? Mas isso implica... Pela definição, quem é o módulo de x quando x é zero? Aí eu olho só a definição. O módulo de x quando x é zero, nesse caso, ele é o próprio x. Ele é o próprio x que é igual a zero. Porque eu estou nesse caso. Beleza? Então pronto.
Então, terminou a ida. Provou aqui, ó. Com a hipótese de x igual a zero, o módulo de x deu zero. Tá aqui, ó. Provou. Já era. Quer dizer, provei a volta, né? Agora vamos fazer a ida. A ida, você usa a definição. Tá certo? Você tem que... que o módulo de x, ele é igual a zero. Eu quero provar que o x é zero, né? Que não existe outra opção de zerar o módulo. Apenas a igualdade aqui ocorre apenas por causa do zero. Aí você usa a definição, cara. Ó. O módulo de x, ele é o... Bom, quem é o módulo de x? Isso daqui, ó. Quem é isso aqui? Isso daqui, ele é o próprio x, se o x for maior ou igual a zero. E ele é o menos x, se o x for negativo. Eu estou fazendo aqui meio rápido aqui. Isso aqui é a hipótese. Beleza? Esse pedaço é a hipótese. E isso daqui é a definição. Escrever, isso aqui é a definição. O módulo de x, ele é igual ao x, eu vou botar assim, ó. 0 igual ao módulo de x. Pronto. Isso aqui é a minha hipótese. Aí isso aqui é a minha definição. Certo? O módulo de x, ele é o x se o x for maior ou igual a zero. Então aí você olha para cá. Então 0 é igual a isso, que é igual a zero, né? Então, ou seja, o x é zero. Se o x for maior ou igual a zero. Tá certo? Aí agora você vem para cá. 0 é igual a isso. Esse daqui é igual a menos x. Então ficaria 0 igual a menos x se o x é negativo. Esse aqui não dá. Isso aqui é absurdo. Tá certo? Pela tricotomia, não pode acontecer o x ser o menos x ser zero e ser negativo ao mesmo tempo. Então isso daqui não dá. Tá certo? Então só acontece nesse caso aqui. Beleza? Tá provado. Beleza? Usei a reta real? Usei alguma geometria aqui? Não, só usei argumentos analíticos. Usei o P fortemente, usei definições fortemente. Essa que é a proposta dessa primeira parte. Como eu falei, não se preocupe com aquela linha lá que você já conhece. Depois a gente vai usar bastante ela. Vamos se divertir um pouco aqui com argumentos analíticos, com formalismo matemático, que é o que você tem que aprender já a partir de agora. É isso, vamos para a próxima aula. Um abraço.